Oi, oi, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Minhas amoras, então eu de novo com mais alguns relatos, fazendo uma grande coletânea, mas picados pedacinhos para vocês poderem assistir. Os próximos relatos são dispositivos, relógios, coisas estranhas. Primeiro relato. Gente, eu lembrei de um relato que eu tenho, até vou contar, vou aproveitar desse aqui, eu vou contar, porque eu tenho isso, acho que no meu Facebook, ainda até hoje eu devo ter. Lu, me chamo Indianara, sou do estado do Rio de Janeiro, de uma comunidade tal, não vou citar o nome aqui, eu gostaria que não falasse os nomes, pois os nomes abaixo eu não troquei. Então, se puder não falar, fico grata. Mas a história que vou contar é verdadeira. Eu presenciei e minha filha também. Bom, lá pelos anos de 2017, mais ou menos, fui morar numa kitnet sozinha com meu filho. E lá presenciamos muitas coisas estranhas, sabe? Tinha, assim, uns barulhos estranhos, tipo o banheiro que de repente do nada começava a dar descarga, coisas que a TV ligava sozinha, mesmo que não tivesse para ligar, mas às vezes eu pensava, de repente pode ter faltado luz, daí voltou e por isso de repente a TV ligou. Então eu sempre assim, achava assim, o banheiro deve estar com vazamento, por isso a descarga começa a encher. Só que de repente tinha um relógio que todo dia, e ele estava sem pilha, tá? Não tinha pilha. O relógio não tinha pilha. Eu tinha ganhado da avó do pai dos meus filhos. E assim, era muito bonito, sabe? Aqueles relógio cuco. Só que ele não tinha pilha. Então, assim, não tinha como funcionar. Mas todo dia, 3 horas da manhã, aquele relógio batia o coco. E, assim, eu sabia que não tinha pilha, mas assim, eu chegava, tipo, eu ia lá, eu olhava, não tinha como, aquilo era impossível. Eram muitas coisas assim que aconteciam. Mas o pior de tudo era esse relógio, esse maldito relógio que toda noite, no mesmo horário, ele sempre fazia isso. E era impossível não acordar com aqueles cucos, sabe? Até que eu me irritei e acabei jogando ele no lixo, de tanta raiva que eu peguei daquele relógio. Só que a impressão que eu tive, que mesmo depois de jogar, eu acho que aquilo ficou no meu subconsciente, porque mesmo tendo jogado o relógio, todo dia às 3 horas eu ainda acordava com aquele cuco na minha mente. No meu pensamento, é como se o relógio não estivesse ali fisicamente, mas mentalmente estivesse. Credo, gente, que coisa estranha. Bom, esse foi meu relato, curto, mas era isso. Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho do sobrenatural que eu vivi nesse lugar, nessa cidade, né, onde eu moro. Enfim, beijos a todos, fiquem com Deus, é isso. O próximo é meu celular. Bom, sempre que eu vou dormir, eu coloco o celular no modo silencioso, ou seja, deixo no não me perturbe, sabe? Para que não fique despertando pela madrugada ou coisa do tipo, para não acordar, pois se eu acordar eu sei que vou ter dificuldades para voltar a dormir de novo. Então eu sempre deixo no silencioso. Só que o danado deu de uns dias para cá, de repente, do nada, aquele Gemini, acho que é Gemini mesmo, né, gente, que se fala? É que eu acho que eu não sei se é Gemini ou Gemini, sei lá, Gemini, eu acho. Deve ser isso aí. Ele começa a falar sozinho, sabe? E aí ele fala assim:
Não entendi o que você quis dizer, mas posso tentar te ajudar a resolver. Sobre a casa, depende do que você quer falar, do que você quer resolver. Mas como assim? O celular tá no silencioso. Tá no criado mudo. Se eu não toquei no celular, quem tocou? E quem apertou nesse treco que nem eu uso isso? Eu não uso. De fato, eu não uso, sabe? Eu não gosto disso. Tanto que, tipo assim, que eu aperto sem querer, já sai na hora e chamo ele de metido. Eu falo, sai daí, seu metido, que eu não quero falar contigo, não é contigo que eu tô falando. E assim, Lu, de uns dias pra cá, todo dia é isso. Chega de noite, eu vou dormir, eu acordo com essa porcaria desse Gemini, sei lá, Gemini, não sei o quê, falando, sabe? Como se eu tivesse apertado sem querer, mas eu nem tô tocando o celular. E assim, eu me estresso muito com isso. Não sei se isso pode ser normal, de repente, mas eu me pergunto também, né? A tela do celular também fica bloqueada. Então, o que explicaria isso, Lu? Você sabe me dizer? Qual seria a sua opinião sobre isso? Gente, assim, na minha opinião, esse negócio, tipo, né, ele fala, mas assim, tem que apertar pra falar. Sozinho, eu nunca vi ele falar sozinho, não. Ele é sensível, se você dá um toque, às vezes, conforme você toca, ele fala, mas sozinho, gente, eu acho estranho. Ou a não ser que você, de repente, pegue sem ver, ou então tem coisa errada aí, meu amigo? Pode ter certeza. E qual é o horário? Você não colocou o horário aqui que isso acontece, né? Não colocou. Enfim. Próximo. Ligação do além. Eita, que isso é pesado. Senta aí. Pega a pipoquinha que vai começar o filme de terror. Tô brincando, gente. Ligações do além. Bom, Lu, dei o título de ligação do além, pois sempre que chega uma certa hora, não é assim, é diferente das demais pessoas, não é às 3 horas que isso acontece comigo, não, mas é por volta das 5 horas da madrugada, sabe? Tem uma ligação com um número tudo zero, que liga, e aí eu atendo, tipo, o celular sempre fica mudo do outro lado. Sabe o que é mudo? Mudo. Ninguém fala nada. Eu não sou respiração. Não é um robô. Enfim. Só que a pessoa não desliga, então eu acabo desligando. Ela liga de novo. Liga 3 vezes sempre. Todo dia, 5 horas, essa pessoa liga em torno de 3 vezes. Agora eu não tô mais contando porque eu não tô mais atendendo. Mas fica ligando. Até que um dia eu resolvi retornar. Mas o número não existe. Simplesmente não existe. Eu pesquisei, eu olhei até no Jusfy e não tem número cadastrado no nome de ninguém. Olhei no Google para ver se podia ser spam, também não. Ou seja, o número não existe, ele é um número fantasma. Credo, gente. E não é às 3 horas, não, é às 5 da manhã. Tudo zero. DDD é tudo zero? Ou só o número que é tudo zero? Porque agora eu fiquei na dúvida, gente. Porque ele não colocou se o DDD também é zero. Ele só disse tudo zero, mas... Estranho, porque eu nunca vi número de celular com tudo zero. Credo, que horror. E 5 horas da manhã todo dia. 3 vezes. E não falar nada. Pode ser dizer que posso ajudar além. Agora eu vou contar o meu relatinho para vocês. Vou aproveitar, deixa, e vou contar o meu relatinho. Espero que o vídeo não fique muito comprido, né? Para eu poder soltar vários curtos para vocês. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu botar aqui as coisas. O meu relatinho, gente, é assim. Eu tinha um micro-ondas e eu juro para vocês,
esse micro-ondas eu filmei e ele está no Facebook. Eu preciso achar onde ele tá, mas se eu puder, se eu conseguir achar ele até no, assim, na edição do vídeo, eu vou colocar ele aqui no, coloco aqui em cima para vocês verem, tá? Gente, era assim, ó, esse micro-ondas eu comprei ele novinho, tá na loja, eu comprei novinho, zeradinho. Só que assim, gente, todo dia, meio-dia em ponto e meia-noite, era sempre 12:00. Todo dia, todo santo dia, nesses exatos horários, o micro-ondas ligava sozinho. Simplesmente ele ligava sozinho. E aí um dia eu fui fazer um teste assim para ver, abrir a porta, porque assim, não, abrir a porta não vai funcionar. Mas funcionou. Então assim, meio-dia e meia-noite o micro-ondas começava a funcionar sozinho, até mesmo com a porta aberta. E eu tenho isso no Facebook, só que faz bastante tempo, faz alguns anos. Então, assim, eu tenho que ver, porque ele deve ser de 2018, 2015, por aí assim, eu não lembro muito bem. Mas eu tenho que achar lá, porque eu lembro que eu comprei bem novinho, zerado mesmo da loja. Só que eu fiz o vídeo, porque ele realmente ele ligava todo dia, meio-dia e meia-noite. Meu filho viu isso, ele me ajudou a fazer o vídeo, inclusive. E era verdade, gente, surreal aquilo, mas o micro-ondas ligava sozinho. Então, assim, eu acredito em coisas que ligam sozinho. Por exemplo, hoje a TV do meu quarto, sempre que falta luz, ela liga sozinho. Mas aí eu já sei o motivo, né? E hoje também, como eu tô num nível de espiritualidade diferente, eu já tô até acostumada com qualquer coisa, eu nem ligo mais. Só que nessa época eu tinha medo, de verdade, assim, quando tipo, meia-noite eu já ficava meio assustada. De assim, ao ponto de eu tirar o micro-ondas da tomada e eu não lembro, cara, se ele chegou a funcionar também, não lembro disso. Mas assim, eu vou ver se eu acho o vídeo, vou colocar aqui pra vocês, tá? Se eu conseguir encontrar, eu vou fazer igual eu fiz nos vídeos anteriores, que eu falei que eu ia colocar fotinhos e tal, como prova, e eu coloquei. Então, se vocês não viram, assistam lá que vocês vão ver, tá? E era isso. Bom, os relatos eram curtinhos, como eu disse, né? São curtas, para vocês não ficarem sem assistir. E agora eu vou para o meu descanso, porque amanhã eu vou ter que editar vários vídeos para vocês, para poder soltar aos poucos. Pelo menos eu vou ter uma semana aí de vídeos, né? Curtinhos, mas vai ter. E é isso, meus amores. Beijão para vocês, que vocês fiquem com Deus. Não esqueçam de deixar o seu like nos vídeos, me ajudem bastante com seu like, compartilhe com seus amigos, com a família. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você tiver um relato para contar, mande para o meu e-mail, que fica sempre na descrição. Manda lá o seu relato, porque eu vou contar aqui para todos, tá? Aquele beijo enorme no coração de todos e até a próxima, meus amores.